palavra pura, verdadeira, palavra que tem o poder de mudar a nossa realidade. Que essa palavra, Senhor, venha encontrar lugar em cada coração aqui nessa noite, para mudar, meu Deus, vidas, transformar vidas. Que as famílias, Pai, sejam impactadas pela Tua palavra, transformadas pelo poder da Tua palavra. Muda-nos, confronta-nos. Nós queremos, Pai, mudança em nossas vidas. Queremos mais do Teu Santo Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Cumprimenta quem está do teu lado aí. Diga para ele, para ela: é bom estar com você aqui. Glória a Deus. Feche teus olhos aí. Espírito Santo, nós declaramos esse lugar a casa de oração. Nós declaramos, meu Pai, esse ambiente, meu Pai, ao Senhor. Nós entregamos, meu Pai, os 4 cantos que cerca esse lugar, Senhor, ao Senhor. Amém. Queremos dar ordem, meu Pai, aos anjos que estão ao nosso dispor para guerrear as nossas guerras. Por favor, Pai, coloca anjo aos 4 cantos desse lugar. Amém. E aonde tiver um demônio, meu Pai, que tenta vir contra nós, contra esse ambiente, contra esse lugar, bata e retirada em nome de Jesus. Nós declaramos, meu Pai, a falência do inferno em toda a geografia, em todos os lugares que nós estivemos, porque o Senhor se faz presente. Aleluia. Nós declaramos, meu Pai, que aonde a planta dos nossos pés pisarem, o Senhor nos daria por herança. Mas aonde as nossas mãos tocarem, seriam abençoadas. Então, Pai, profeticamente, eu quero liberar essa palavra. Você com os olhos fechados, toca aí quem está do teu lado aí. Deixa as suas mãos sobre o ombro, sobre a cabeça, sobre as pernas, sobre os braços. Coloque essas mãos aí e diga: você é mais que vencedor. Pai, nós declaramos nessa noite que quando nós colocarmos a nossa mão, nós diremos: tu és abençoado, tu és abençoada, tu és menina dos olhos dele. Espírito Santo, sopra os 4 ventos nesse lugar, vem com a tua Shekinah nesse lugar. E aonde tiver uma alma batida, triste, depressiva, nós damos ordem: demônio, junta tudo que é seu e saia em nome de Jesus. Espírito, damos o governo da nossa vida a ti. Damos autonomia, meu Pai, a ti. Damos toda a liberdade, meu Pai, a ti. Por favor, Espírito Santo, conduza-nos, Senhor, e continua nos conduzindo a esse caminho lindo, a esse caminho que chama o caminho do Senhor. Espírito Santo, a tua palavra diz que como uma pomba, o Senhor desceu sobre Jesus e liberou uma palavra: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pai, nós somos seus filhos e nós queremos declarar nessa noite: somos filhos amados. Nós não somos órfãos. Nós temos uma paternidade, temos uma filiação, temos uma identidade. Ninguém aqui é órfão. Ainda que uma mãe que gera um filho no ventre venha esquecer dele, todavia Deus está dizendo a mim e a você: eu jamais esquecerei. Se a tua família te abandonou, se a tua mãe te abandonou, se teu pai te abandonou, Ele está dizendo: eu não te abandonei.
tem uma filiação, você tem uma paternidade. Filho, filha, Espírito Santo, tu que governa tudo que existe. Por uma palavra tudo foi feito. Haja. E por essa palavra, meu Pai, nós tomamos posse agora e declaramos isso. Haja cura, haja libertação, haja restauração, haja, meu Pai, paz, haja abundância de dia, haja abundância de prosperidade, haja abundância de alegria, que nós, meu Pai, liberamos nessa noite. Haja o que necessitamos hoje, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A terra era sem forma e vazia, o Senhor falou: haja. Pela tua palavra, aquilo que era sem forma e vazio, hoje, meu Pai, somos nós. Aleluia. Nós éramos sem forma e vazio, e o Senhor disse: todo aquele que crê em mim viverá. E todo aquele que o Pai me der, não lançarei fora. Pai, em nome de Jesus, se houve algum decreto de divórcio, de intriga, de fofoca, nós queremos declarar falência agora. Agora, Espírito Santo. Assim, meu Pai, como esse vento sopra nesse lugar, vai na casa de cada um e sopra. Vai naquele marido, sopra. Vai naqueles filhos, sopra. Vai naquelas esposas, sopra. Vai naqueles vizinhos, sopra. Que haja paz naquele lugar. Que haja paz naquele lugar. Nós nos apossamos da tua palavra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez? Glória. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Abram aí as suas Bíblias lá em João, no capítulo de número 3, capítulo 15 ao 17. Estamos em família, no retiro de família, e eu quero falar muito rápido de algumas coisas. Eu sei que teu coração anda frio, eu sei que teu coração anda tenebroso, e às vezes a gente pergunta: quando será a minha vez? Quando chegará a minha oportunidade? Então quero declarar nessa noite algo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém. João capítulo 3, 15 ao 17, diz assim a palavra: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenação do mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entenda bem que nenhuma palavra que foi lançada de maldição sobre a nossa vida sem causa, ela não prosperará. Amém. Desde o dia que o Pai decidiu enviar o Filho, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Não há nenhuma condenação. Então você pega essas palavras que foi lançado de maldição na tua vida, na tua casa e na sua família, e declara hoje que essas maldições sem causa, elas não vão prevalecer. Elas não vão chegar à sua terra. E se chegou hoje, foi o último dia que ela atuou com total liberdade na sua casa e na sua família. Eu
creio e acredito fielmente nisso. Eu quero falar sobre qual o nível de comprometimento que temos a nossa família. Qual o nível de comprometimento que temos sobre a nossa família. Eu achei muito interessante quando a gente foi jogar bola, né? Tem um pai aqui que jogou bola com os filhos ali. E teve umas menininhas que no final ali começou a jogar uma bola ali. E isso começou a me encantar. Por quê? Porque isso está acabando esporadicamente. Não existe mais relacionamento de pai e filho. Não existe mais esse prazer, sabe? Da gente estar, com os nossos filhos. E por incrível que pareça, parece que isso tem aflorado de tal forma que na despedida do Adriano Imperador e hoje do Paulinho, que jogou no Corinthians, todos os dois jogaram com os filhos. Os últimos jogos dele, que foi hoje, do Adriano, foi domingo passado, e do Paulinho foi hoje de manhã. E a emoção do Paulinho em jogar com o filho, um de 6 e outro de 9 anos. Ele se emocionou tanto que ele falou assim: eu vivi minha vida toda para chegar a esse momento de ter uma oportunidade de estar compartilhando com meu filho aquilo que eu vivi a minha vida toda. Então, só para a gente abrir um parênteses, você está compartilhando com o seu filho aquilo que você sonhou a sua vida toda? Aleluia, meu Deus. Tem um desejo aí dentro de compartilhar? O meu pai, ele bebia, minha mãe sempre foi evangélica, mas algo muito interessante é que mesmo meu pai, que bebia, carrancudo, sabe? Aquele pai lá de antigamente, ele não era muito de dizer te amo, não era muito de beijar, de abraçar, mas era um pai que não deixava faltar nada em casa, mas ele tinha um desejo. E ele um dia ele falou com o encarregado dele: o meu desejo é que pelo menos um dos meus filhos trabalhe comigo na mesma empresa. E aí o meu irmão mais velho foi trabalhar com ele na mesma empresa, só que meu irmão viciado em cocaína, então não durou nem um mês, foi embora. E o tio da minha esposa, ele trabalhava do lado da empresa que meu pai trabalhava. E ele era pintor de casa. E ele chegou para o Manel e falou assim: Manel, se você puder trazer o meu filho, o Amarildo, porque ele já estava separado da minha mãe, se você puder trazê-lo, não para trabalhar aqui comigo, mas para pelo menos eu ver ele aqui do meu lado. E aí eu senti o privilégio que é você estar do lado do seu pai. E por mais que eu não estava trabalhando na mesma empresa, mas eu estava trabalhando do lado, num prédio do lado, todos os dias, café da manhã, almoço, café da tarde, ele fazia questão de pagar para mim. Amém. Glória a Deus. Eu chegava de manhã, ele já me esperava lá na porta e falava assim: ó, o café deixa comigo. E na hora de almoçar, tinha lá o lugar que ele almoçava lá, e no mesmo lugar tomava café. E foi mais ou menos aí uns 6 meses até ele vir falecer de acidente de trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque qual é a importância? Qual é o comprometimento, ou o nível de comprometimento que você tem com a sua família? Qual é o nível de comprometimento que você tem com a sua família? Eu sei que aqui pode ter família que o desejo era esse, ter um nível de comprometimento. Eu sei que tem filhos aqui que o desejo era esse, que o pai tivesse o mínimo de um nível de comprometimento com o filho, para poder, no mínimo, andar com ele, conversar com ele e bater um papo com ele. Por que eu usei esse texto? Porque a palavra de Deus diz que Jesus, a Bíblia vai dizer que Deus deu o único filho dele para morrer por nós. O nível de comprometimento que Deus tinha e tem com a humanidade foi o suficiente para ele entregar o seu próprio filho. Olha que nível de comprometimento. Por mais que não vale e nem valia a pena ele se entregar por nós.
Porque um dia eles estão dizendo, Hosana que vem nas alturas, e outro dia está dizendo, crucifica-o. Olha o nível de comprometimento que o filho tinha com o pai. O pai dá o filho por amor a nós, e olha o nível de comprometimento que nós temos com o filho, a ponto de um dia glorificar ele, exaltar o nome dele, e no outro dia falar assim, eu prefiro que Barrabás, esse cara que fez uma ruaça, que roubou muita gente, matou gente, seja solto que ele. Mas o nível de comprometimento de Deus não mudou pela nossa injustiça. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:3 que a nossa infidelidade não anula a fidelidade dele. Ele está dizendo, você, eu, podemos ser infiel a ele, mas a fidelidade dele continua. E quando nós sabemos disso? Quando nós reconhecemos que somos filhos. Aleluia. Quando nós reconhecemos que somos filhos. E aí eu fiz questão de trazer essa palavra, porque eu quero falar sobre isso, comprometimento. Comprometimento é uma palavra que nos faz agir com vigor, motivação e identificação com algo ou alguém. É uma promessa recíproca de alguém que tem a cumprir com seus acordos, independentemente da forma que ele seja feito, independentemente da forma que eu ajo, da forma que você age. Ele deixou de cumprir o seu comprometimento? Não. Ele teve tanto comprometimento que ele deu a sua vida. Ele entregou a sua vida. Por causa de quê? Por causa do comprometimento. Então, qual é o nível de comprometimento que você tem com a sua família? De 5 a 10. Você pode levantar a mão, ou você faz 5, ou você faz 1, ou você faz 2, ou faz 3. Qual o nível? Então vamos começar aqui pelo pastor, aqui, pela pastora. De 5 a 10, o nível de comprometimento. Com família? Com a família. Com a sua família. 8. Mais alguém? Quem são os corajosos aqui? 7, 6, 7, 7, 10, 8, 5, 7, 8, 10, 7, 7, 9. Opa, gostei. 15. Ali juntou a esposa e o esposo 10. E levantou a mão. Olha o que nós estamos dizendo. E paz de você, tá? Tem filho seu aí vendo esse negócio, tá aqui ou não? Amém. Então nós somos cobrados por quê? Pelo que eu falo. Então se eu falei, eu sou cobrado por isso. E se amanhã os nossos filhos chegarem e falar assim, pai, o senhor me deu um 10 de nível de comprometimento, mas eu percebo que não chega nem 5. Olha a responsabilidade que nós estamos gerando a uma próxima geração. Olha o nível de comprometimento. Eu sempre digo isso lá na igreja. Eu não sento à mesa para tratar de futuro se não tiver criança, jovens e adolescentes. Por quê? Lembra quando Deus decide mudar o reinado? O que ele faz? Só tinha homem para sentar à mesa. Aí olha que coisa interessante, princesa. Deus pergunta assim, Samuel, pergunta ele se não tem nenhum filho mais. Aí diz, tem um garoto ruivo, mas está cuidando das ovelhas. Aí Deus, o ponto, né? Aquele ponto que a gente tem no ouvido, avisa eles que a gente não senta à mesa enquanto aquele adolescente não sentar à mesa. Você está aqui ou não? Amém. Então, para a gente tratar de futuro, nós temos que ter essas 3 gerações sentadas. Porque, com todo respeito, eu estou com 52 anos. Hoje eu fui correr ali, eu tive que ficar parado numa zona, né? Que a galera mais leva que a gente. Se a bola não vir no pé, não dá para correr mais. E o que é isso? É o nível de entrega que você tem, que vai fazer com que ele se entregue muito mais a você. Você está aqui ou não? Amém. Quanto mais você se entrega, a próxima geração vai se entregar o dobro. Mas se eu não me entrego, como é que a minha próxima geração vai se entregar? Foi dito aqui pela princesa, 82 discípulos estavam nesse lugar. E Jesus deu uma palavra. Aí 70 olhou e falou assim, dura essa palavra, quem pode resistir? E foram embora.
Mas olha o nível de comprometimento que Jesus tinha. Ele poderia olhar para todos que estão indo embora, virar as costas e ir embora. Mas ele faz uma pergunta, a pergunta que Deus está dizendo para mim e você hoje. O nível de comprometimento deles são 0. E o de vocês? Qual o nível de comprometimento que vocês têm por mim? Entende? Quando eu me entrego a alguém, eu estou dizendo, eu tenho um nível de comprometimento com você e peço a você que tenha um mínimo de comprometimento comigo ou com a minha entrega. Jesus olha e fala assim, eu escolhi 12, mas querem ir embora também? O que eles disseram? Pedro olhou e falou, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele está dizendo assim, o nível de comprometimento que o Senhor tem, não tem como a gente sair e ir para outro lugar. Então a gente precisa entender muito bem isso. Tem uma geração que está vindo atrás de nós. Ela está fazendo duas coisas. Ou ela está nos empurrando ou nos impulsionando. Eu preciso entender que essa geração, ela está me impulsionando aqui para andar mais rápido. Porque elas estão vindo atrás de nós. Então a gente precisa entender qual o nível de comprometimento que nós temos. E eu quero falar de três níveis de falso comprometimento. O primeiro nível, falta de comprometimento de Adão, não instruiu o filho a dominar os seus desejos. Qual é o grande problema hoje dos pais? Nosso. É não instruir os nossos filhos a controlar os seus desejos. Quando Caim deseja tirar a vida de Abel, Deus vai visitar ele e diz assim, ó, eu sei que você vai fazer isso, mas cabe a você dominar o seu desejo. Sabe o que ele vai dizer para Deus? Porque Deus vai perguntar a ele, ele vai dizer assim, por um acaso sou eu o tutor do meu irmão? Ou em outras palavras, sou eu responsável por ele? Fui eu que gerei ele? Como é que ele não conseguiu ver que a morte era iminente dentro da sua casa? Como é que nós hoje temos 2 filhos e nós não percebemos que um está com ciúme do outro? As ações de um estão dizendo que alguma coisa está errada. E aí olha o nível de comprometimento que Adão tinha, 0. Que o filho foi capaz de dizer, por um acaso sou eu responsável pelo meu irmão? E como é que eu vou dominar uma coisa que eu não fui ensinado? Como é que você quer que seu filho domine um desejo que você não ensina ele? 0 de comprometimento. Não tem comprometimento. Se eu desejo algo, eu vou lá e faço. Só que eu não estou prestando atenção que está vindo uma geração após mim, que o seu desejo também é o dele. Eu não sei quantos é dessa geração. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Como assim? O meu irmão mais velho via meu pai fumando e dizia, ó, não fuma. Faço o que eu estou falando, mas não o que eu faço. Como? Aí um dia, ele está lá no cantinho com a bica de cigarro do meu pai fumando. Meu pai, eu não falei para você não fazer o que eu falei? Ele, sim, só que o senhor não falou que não era para fazer o que o senhor está fazendo. Se você não tem controle de dominar, não exige que eu domine. Qual o nível de comprometimento que nós temos sobre os nossos filhos? E aí a morte está iminente, e ele está lá olhando, e mata o irmão, e o Jesus, Deus ali, fala assim, vou te colocar uma marca. Deus poderia matar ele, mas não matou por quê? Porque ele reivindicou um direito que ele tinha como filho. Eu até poderia dominar, se o meu pai que está dentro de casa me ensinasse isso. Até porque, com todo respeito, Deus, eu sei que o Senhor é maioral, o Senhor criou o meu pai. Sabe aonde ele caiu? Foi porque ele não dominou o desejo que minha mãe tinha. Você está aqui ou não? Amém. Alguém desejou algo, comeu algo e deu para ele. Deus falou assim, ó, tu vai dominar tudo. Deus não falou, tu domina a pessoa do teu lado. Não.
Mas o teu desejo cabe a você dominar. O meu desejo cabe a mim dominar. Quando Deus falou assim, ó, não olha, não toca, porque Ele está falando, o dia que você olhar, o dia que tocar, você vai desejar esse negócio. Então, por favor, cuidado. Tem uma geração vindo atrás de nós. De repente você está mandando ele dominar uma coisa que você não consegue dominar. E aí o que a gente está fazendo? Responsabilizando quem não tem responsabilidade ainda para assumir isso. Então Adão, ele estava responsabilizando Caim, que ainda não tinha responsabilidade para assumir uma responsabilidade dessa. E é por isso que Deus vai dizer, ó, vou colocar uma marca, que todo mundo que te vê não vai te matar. Justamente por causa de quê? Porque o erro não foi do filho, o erro foi do pai. Então a gente precisa entender muito bem domínio. O que é um domínio? Conhecimento seguro e profundo, um ato que tem perfeito domínio do seu gesto em dirigir e governar as ações de outro através da posição da sua obediência. Quando nós obedecemos, nós temos domínio. Lá na igreja eu coloquei 5 características: atitude, alinhamento, equilíbrio, posicionamento e unidade. Não tem como a gente andar sem isso. E perceba que o equilíbrio está no meio. Nós temos que ter equilíbrio. Para quê? Para que a gente não perca o domínio. Então a gente precisa entender qual é o nível de comprometimento que nós temos com a nossa família. Por quê? Porque vai precisar da gente dominar algumas coisas que eles ainda não têm a responsabilidade de dominar. Então a gente não pode responsabilizar eles por aquilo que é responsabilidade nossa. Eles ainda não têm a maturidade de entender o que nós entendemos. Eles ainda não sabem. Hoje, o garoto caiu ali, né? Porque a quadra molhada caiu. Ele tem maturidade para entender que a quadra está molhada, que ele não pode jogar bola? Não. Quem tem? Nós. E cabe nós dominar esse desejo que ele ainda não sabe. E tem que dar equilíbrio nele. A gente precisa entender isso. A gente precisa compreender isso. Segundo nível, falta de comprometimento por omissão. Um dos maiores pecados que a Bíblia fala é de omissão. Eli, Hofni e Finéia. Eli era sacerdote, era aquele que apresentava o pecado a Deus e Deus perdoaria ou não. Era aquele que entrava no Santo do Santo. E a história vai contar que todas as vezes que o sumo sacerdote ele entrava no Santo do Santo, era amarrado uma corda no seu tornozelo e a bainha das suas vestes tinha sino. Não tem aquele sino que o boi usa, né? Aquele boi é que está conduzindo toda a manada. Se o sino parar de tocar, todos param. Se o sino começar a tocar, eles têm um entendimento que o boi está andando. Então, quando o sumo sacerdote entrava lá, a tradição diz que ele tinha que ficar baiando lá dentro, enquanto ele ofertava por conta do pecado do povo. E se caso Deus não recebesse o sacrifício do povo, o sacerdote era morto na hora. E ninguém poderia entrar lá. Então, a corda era que puxava o sacerdote para fora do Santo do Santo. Então Eli era esse responsável. E aí nasce Hofni e Finéia, cresce. Lembra que eu falei? Que o meu desejo é que meu filho um dia trabalhe comigo. Então Eli, o desejo de Eli era que os filhos assumissem o seu sacerdócio. Só que a omissão de Eli impediu isso. Hofni e Finéia, cada sacerdote tinha um ajudante. Então eles traziam a bacia do sacerdote, do sacrifício. E quando colocava lá, aí sabe o que o Hofni e Finéia fazia? Pegava as melhores partes e tirava. E os seus ajudantes diziam, mas espera aí, primeiro tem que ter o sacrifício. O
fogo tem que subir, a fumaça tem que subir para ver se Deus recebe ou não. Mas eles tiravam a melhor parte antes. Só que Eli sabia disso. Só que Eli era omisso. Já viu aquela omissão de que você cometeu um pecado? O seu filho descobre, aí teu filho comete um pecado e você vai querer reivindicar um direito seu de corrigir. Ele vai dizer, mas o senhor esqueceu do seu? Então o pai está preso não no pecado do filho, mas no pecado dele que ele cometeu. Eu tenho minha família lá, que o pai, um primo meu, teve um caso fora do casamento, e um dia a filha dele, de 14 anos, saiu. E chegou a notícia, olha só, a tua filha está lá dentro com um garoto. Quando ele chegou lá, o garoto era traficante. Aí o pai estufou o peito, vambora, que negócio é esse? Aí tirou a filha e foi andando. Só que não corrigiu a filha. E sabe aquele ponto de interrogação que fica na nossa cabeça de vez em sempre? Eu falei, tem alguma coisa errada. Ele trouxe a menina, não falou nada para a menina. Estranho. E aí a gente vai averiguar. Aí, o que a gente chegou? Que o pai tem um caso fora do casamento e a filha pegou. E agora a filha está fazendo o quê? Se você me entregar, eu te entrego. O que o senhor quer? Olha a omissão. Porque Eli era omisso ao corrigir os filhos? Porque eles tinham o mesmo erro que os filhos cometiam. Então a omissão é um dos piores pecados que existe. E a Bíblia diz isso. Por quê? Porque a omissão impede que outra geração assume o seu lugar. O que você está criando? Filhos omissos. Filhos sem responsabilidade.